Então a mensagem aqui: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então foi gratuitamente através de Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Então quem foi esse mediador? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aqui, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Então nós estávamos, a lei era só o que? Um caminho para que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele o que? Ele viesse para o que? Nos dar a salvação, porque ele foi o único homem nascido de mulher que conseguiu cumprir toda a lei. Mais ninguém. Então tá aqui. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Promulgada é o que? Foi anunciada através dos anjos. A fé em Cristo Jesus. Então tá aqui, ó. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, irmãos, está dizendo aqui, se a lei fosse promulgada, se uma lei pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria precedente da lei. Então, a lei, como eu falei aqui, a lei não dava vida para ninguém. A lei, ela dava o quê? Ela trazia o quê? A morte. Se você estava errado, você tinha que cumprir aquilo que estava na lei. Cristo Jesus, ele nos trouxe o quê? Ele nos trouxe vida, vida em abundância. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, está dizendo aqui, ó, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, que mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos justificados, pecados somos justificados mediante o que? A fé em Cristo Jesus. Está aqui, ó, fosse a promessa concedida aos que creem. Então se eu crer, eu vou ser salvo. Então isso fala da promessa. Então aqui no versículo 23 do capítulo 3 fala a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela só foi um caminho, ela foi o que? Um diagnosticador do pecado para nos conduzir a Cristo Jesus. Então a palavra aqui está muito bem clara com relação a isso. Ela foi o que? Um caminho. Então está aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então se revelou o que é a fé? Através de Cristo Jesus. Então, mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei. Então, antes que viesse a fé, aquele povo de Israel, eles estavam sob tutela da lei. Hoje mais eles não estão sob tutela da lei. Todos nós vamos ser justificados mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé, que haveria no futuro de ser revelada. Foi através de Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio, de caminho, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados pela fé. A palavra é muito clara. A lei, ela foi um caminho para que a promessa fosse anunciada através de Cristo Jesus. E nós fôssemos o quê? Justificados pela fé. Então aqui, ó, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a aio. Então já vindo a fé, já não estamos permanecendo mais subordinados a aio, sobre um tutor, sobre o tutor da lei. Nós não permanecemos sobre a aio, que foi o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos mais, a palavra fala isso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é sem exceção. Todos são filhos de Deus. A palavra fala isso. Porque todos quanto foste batizado em Cristo,
vos revestiste. Então, nós somos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós somos em Cristo Jesus, um só. Então, não há judeu, não há escravo, não há grego, não há ninguém. Só basta o quê? A gente crê em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, indo para o capítulo 4 de Gálatas, fala o quê? No versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei que Deus deu àquele povo de Israel, deu a Moisés. Ele já nasceu debaixo da lei. Então, ele foi o único que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei para que o véu se rasgasse e nós passássemos a ter o quê? Uma conciliação com Deus, diretamente com Deus, que antes era só o quê? Os sacerdotes que podiam entrar nos santos dos santos. Hoje não. Hoje os santos dos santos qualquer um pode entrar mediante a fé em Cristo Jesus. Você, o véu se rasgou. Não deixa as pessoas botar vocês sob domínio de lei, não. Então está dizendo aqui, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele foi nascido de mulher debaixo de lei, para nos resgatar da lei, fala aqui a palavra, nos resgatar da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, ele veio nos resgatar